Eu seria leviano se falasse para vocês que isso não existe. Existe sim, você pode herdar herança espiritual. Herança, nós chamamos de herança espiritual. Você pode ter uma herança espiritual de um familiar seu falecido. Pode ter sim. Só que não é assim, do jeito que algumas pessoas pensam. As pessoas pensam assim, eu estou aqui, encarnado, estou desenvolvendo mediúnico, aí meu tio, minha tia morre, então todos os guias eles vão passar para mim. Não é assim não. Porque quando você nasceu, alguns guias espirituais se propuseram a estar com você junto nessa caminhada. Se propuseram, eles escolheram estar junto com vocês nessa caminhada. Eles quiseram estar com vocês na faculdade, né? Eu falo de faculdade. Por que faculdade? Porque é aqui que nós vivemos com intensidade e temos toda a nossa experiência para poder pegar o diploma quando a gente daqui partir. Eles escolheram caminhar com a gente. Então, eles estão só esperando o nosso desenvolvimento mediúnico. Aí se o ente falecido morre, aí fala, não, todos os guias que me encaminharam e me trouxeram até este momento, agora esquece, eu vou herdar todos? Coitado daqueles guias que se propuseram e já te ajudaram a caminhar até ali. Coitados mesmo, porque eles fizeram toda a sua caminhada. E aqueles guias do seu ente falecido, eles têm agora uma outra missão. E talvez nem seja no seu núcleo familiar. Talvez seja em outra casa. Ou talvez eles nem vão incorporar mais. Mas eu não posso ser leviano. Existe sim herança espiritual. Existe. Vou dar um exemplo claro, tá? Um exemplo aqui, seu Flecha Certeira me escolheu como médium e me acompanhou até o momento do meu desenvolvimento mediúnico. Vou dar um exemplo. Só que não existia ainda um Exu, que era arregimentado para poder trabalhar comigo. Tá? E aí o meu pai de sangue faleceu. Aí o Exu que trabalhava com meu pai chegou no seu Flecha Certeira e falou, olha, você está precisando de um Exu, eu gostaria de ajudar esse menino, porque eu vi ele crescer junto com... Né? O seu Flecha Certeira vai dizer sim ou não? No meu entender vai dizer sim, sim, pode. E aí o Exu passa a ser o Exu que trabalha comigo. Mas ainda porque não existia um Exu que já estava designado para atuar comigo. Esse é um exemplo claro. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é assim, eu tenho o Exu que trabalha comigo, seu Flecha Certeira já tinha regimentado, e é o Exu que trabalhava com meu pai, chegou e falou, olha, posso dar a passagem desse menino, porque eu vi esse menino crescer, eu quero continuar ajudando ele e tudo. E aí uma girou outra, ele vem e ele é reconhecido não só pela sua fala, pelas suas gesticulações, pela sua magia e principal, pelos fundamentos que ele apresenta. Ele é um Exu completamente diferente. Então existe herança espiritual, mas não do jeito que as pessoas pensam. Tipo, faleceu fulano de tal, aí todos os guias daquela pessoa vai vir para mim agora. Inclusive o Herê, vai vir Caboclo, Preto Velho, Herê, Baiano, vai vir os Oguns, vai vir Xangô, tudo que era dela agora é meu. Não é assim, porque quando você nasceu, você já tinha uma designação espiritual, você já tinha um caminho a ser trilhado e diversas entidades já tinham escolhido trabalhar com você. Gente, antes de você encarnar, ou quando você encarnou, no momento ali do seu nascimento, muitas entidades, ou até Exu, até Pombagira já falou, eu preciso ajudar esse menino a crescer até o dia do desenvolvimento dele. Então, eu acho impossível dizer que eu herdei todos os guias do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Herdei todos. Eu acredito em herança espiritual, já vi herança espiritual, mas não desse jeito que as pessoas falam por aí. Pai Paulo, você está falando de família, os guias possuem família? Opa, claro que possuem. Possuem sim. Tanto que possuem que olha só que interessante isso. Na casa da minha mãe, existe o Caboclo Flecha Ligeira, o Caboclo Flecha Dourada e o Caboclo Flecha Certeira. Quando o seu Flecha Certeira desenvolveu, ele incorporou a primeira vez, ele foi lá e abraçou seu Flecha Dourada, abraçou e depois abraçou seu Flecha Ligeira. Um abraço ali forte, né? Anos depois, muitos anos depois, não foi no dia que ele desenvolveu, muitos anos depois ele revelou: Flecha Dourada é meu irmão de sangue, foi meu irmão de sangue na carne e continua sendo meu irmão de sangue no espírito. E Flecha Ligeira é meu primo, foi ele que me criou.
Para nós foi uma coisa de muita felicidade. A Preta Velha que trabalha com a minha mãe, a Erê que trabalha com a minha mãe, é filha da Preta Velha da minha mãe. É filha de sangue. E eu vi já muitas histórias também. Nossa, gente, eu vejo muitas histórias de guias que tem ali reencontrando a família dentro dos terreiros. Reencontrando família, não só dentro dos terreiros, mas também em outros terreiros. Por exemplo, eu estou com o meu terreiro aqui, nós vamos fazer uma visita em outro terreiro. Quando chega lá, incorpora, os dois vai lá e se abraçam, fica todo mundo olhando e fala, o que está se abraçando? Os médios nem se conhecem, os médios não se conhecem, mas aqueles dois caboclos se conhecem, são irmãos. São irmãos, são parentes, são de alguma forma. Então é claro que existe família espiritual, é claro que os guias podem ter as suas famílias. E aliás, eu acho até engraçado nós acreditarmos que eles não possuem famílias. Eu acho até engraçado isso, porque como é que pode? Se eles são família, se são família, são família. Não é verdade? É engraçado quando as pessoas pensam, tipo, o caboclo não pode ter uma família, o preto velho não pode ter uma família, o herê não pode ter uma família. Eu acho muito engraçado quando as pessoas pensam isso. Porque eles pensam que eles estalaram os dedos e é só eles, né? Eles viveram também na carne. E se eles viveram na carne, qual que é o problema deles ter tido família? Não existe problema nenhum. Jesus Cristo teve mãe, qual que é o problema? Teve primos, qual que é o problema de ter uma família? Ah, você está falando de Jesus? Jesus é uma outra religião. Estou falando de um médium supremo. Estou falando para mim, um dos líderes religiosos que teve o seu grau de mediunidade importantíssimo. Aliás, Jesus Cristo não formou nenhuma religião, não fundou nenhuma religião no meu entender. Mas ele deixou alguns exemplos, no meu entender. E é incrível essa ligação familiar que eles trazem ainda da espiritualidade. Talvez nós temos que aprender ainda com eles o amor familiar que eles sentem, viu, gente? Porque eu sinto o amor que o seu Flecha Certeira sente pelos irmãos dele. Eu sinto o amor que o seu Flecha Certeira sente quando canta um ponto que ele fala foi meu amigo. E ele fala foi minha companheira. E eu sinto o amor que ele sente. Talvez nós devemos aprender a nutrir esse sentimento de amor por todos os nossos familiares com os guias. É incrível, né?